quando a gente conversou ali, você foi recomendado, né, e a gente conversou um pouco, fomos conversando algumas vezes antes dessa gravação, e a gente teve muito alinhamento É. de algumas coisas que a gente gosta de tratar, eu e a Gabi, assuntos, você também. E isso foi muito bacana, né, trouxe um alinhamento importante, e isso é muito importante para os nossos episódios. A gente trabalha muito isso. Você sabe, primo, que os pilares que acontecem aqui no episódio do Ninecast, são os pilares que permeiam a nossa vida. E ainda a gente não tinha, o André sempre me pede isso, mas a gente não tinha ainda pensado num pilar que eu acho que junto com bem-estar, é falar de filosofia, né, falar, um pouco de espiritualidade, de filosofia, e o bem-estar em si, o bem-estar físico e mental. Então eu acho que hoje vai ser um mix, muito do que a gente vive no nosso dia a dia, mas como tem as pessoas estão conhecendo você aqui pela primeira vez e o André já apresentou, né, falou que você é formado em marketing, é empresário e é cabeleireiro, mas eu sei que você não é um cabeleireiro tradicional, eu sei que você trabalha com o visagismo. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal, assim, como que foi essa tua trajetória para chegar no visagismo e o que é o visagismo, para quem nunca ouviu falar? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. É importante sempre saber porque quando eu morava, né, lá em Barbacena, quer dizer, no Paraná, em Londrina, ainda moleque, eu tinha um desejo, sabe? Sempre estudei e li muito, os meus pais sempre fizeram eu ler muito. E aí eu comecei a sentir um desejo de conhecer um pouco mais da língua francesa. E aí eu comecei tudo autodidata, porque a gente não tinha condições. E aí foi quando eu fui estudando mais sobre o francês, fui me especializando na língua de uma forma muito complicada, né? Porque eu não tinha como, então não tinha acesso, então eu ia para a Biblioteca Pública de Londrina aprender o francês lá dentro, com dicionário e tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, eu fui fazer o francês. Quando eu comecei a escrever peças em francês, atuar também. E aí foi quando, em 2000, aconteceu a grande virada, eu acho que na humanidade, dentro do ramo de cabeleireiro, de hairstyle, que é o visagismo, que chama-se, francês, né? É o visage, e que trouxe mais informações características para o nosso mundo, né? Nasceu na França e automaticamente desenvolveu em todos os outros países. Então, eu comecei a ter um olhar diferenciado. Porém, o visagismo pelo visagismo, ele defende muito a parte técnica, né? Que é você falar sobre a moldura do rosto, sobre a tonalidade de pele, você fala também do tamanho e da proporção do crânio, entre outras coisas. Hoje nós temos também, que está evoluindo muito, a questão do visagismo dentro do campo de dentista, né? Então nós temos tanto na área de cabeleireiro, maquiador, como eu também sou, como também na área de dentista. Agora, o que as pessoas, infelizmente, abre e fecha parênteses primeiro, né? Então, eu tive a oportunidade, mais tarde, de fazer parte, né, de uma Federação Mundial de Cabeleireiro, onde eu estudei nas melhores academias do mundo. E aí eu fui desenvolvendo melhor a minha profissão e também com essa questão de trabalhar paraleladamente com o marketing, eu comecei a aprofundar mais sobre algo diferenciado, que não é só a gente chegar e determinar para um cliente qual é esse tipo de cabelo que ele tem que usar. Nós temos que respeitar o cliente e as suas referências, né? Eu acho que isso é fundamental. A sua qualidade de vida, a forma com que você defende quem você é. Porque o visagismo não é só uma questão de harmonização. Eu costumo dizer para os meus clientes também que eu personalizo a sua identidade. E eu, como estudo também a filosofia desde que moleque fui, né? Bem pequenininho, eu amo ler. Então, eu comecei a ver que é fácil a gente começar a ilustrar as pessoas, né? Dentro de um comportamento. E aí eu consigo, primeiro, conversando, nós vamos chegando num denominador comum, onde a gente atende a necessidade do cliente de uma forma respeitosa e com muito carinho. Então, você fala sobre o visagismo, você fala sobre a essência que existe dentro dele, que ele precisa trazer para fora, como hoje a gente fala muito sobre o branding, né?
que faz com que ele defina verdadeiramente quem ele é. Nossa. E como é que você começou a divulgar isso? Porque você já tinha o teu salão, né? Você já É, tinha, já atendia as suas clientes, e aí você hoje eu começou. estou há quase 30 anos, né, no mercado. Uau, é bastante tempo. Você chegou a ir para até a França? Ficou um tempo lá? Na verdade, como eu faço casamentos, né, também dentro do visagismo, eu comecei a me aprimorar, porque eu trabalhei 15 anos com capa de revista, de noiva, com as globais, hollywoodianas, enfim. Eu sempre fui um cara muito workaholic, né, e polivalente. Então, fiz programas de televisão, tive programa de televisão, dentro de várias características voltadas à beleza, autocuidado, né, bem-estar. Então, você vai desenvolvendo várias informações e estratégias que vão se conectando no transcorrer da vida com o humano, né? E eu, como amo o ser humano, sou loucamente apaixonado pelo ser humano, ainda que as pessoas falem que a gente está vendo pós-pandemia tantas coisas acontecendo pelo mundo, ainda assim, eu jamais desistirei. Então, eu comecei a fazer casamentos fora do Brasil também. E, obviamente, assim, fui buscar um pouco mais de informações na França, né? Nós temos lá a Vidação Sul, que é uma grande academia, entre outras, né? A gente não pode caracterizar só a França pela França, como estou te falando. Entendi. Hoje, com a globalização, nós temos que, né, visitar vários países, como eu já tive na Rússia, na Finlândia. Cara, é tantos países que eu nem me lembro direito, mas tudo estudando. Então, assim, eu me formei um ser humano. Eu falo que eu sou o irmão mais novo de Matusalém, devo ter uns 350 anos. Adorei. Porque é uma loucura, sabe? Eu estudo pra caramba e eu sou loucamente apaixonado pelo estudo, porque eu aprendo todo dia, né? Sócrates sempre fala, quanto mais sei, menos sei, né? E é exatamente isso. Como eu amo a filosofia, eu acho que eu preciso estudar mais. Então, quando eu estive na França, quando eu estive na Inglaterra, quando eu estive propriamente aí nos Estados Unidos, a gente vai colhendo informações e sentindo o público como ele é dentro das suas culturas. E isso é bacanérrimo, porque você consegue ainda mais ter conteúdo para que você possa, então, ilustrar ainda mais o que é o visagismo para cada tipo de pessoa, Legal. sem perder a sua referência. Sabe que a primeira vez que a gente conversou, primo, vou contar um pouquinho da história para o pessoal que está ouvindo a gente, me chamou muita atenção você contando a forma com que você recebe as tuas clientes, porque eu vi ali no seu Instagram, depois o pessoal corre lá para dar uma olhada, mas assim, não é um salão de beleza tradicional, é um espaço, né, um espaço harmônico, porque eu vi vários cantos, assim, devidamente decorados, mas a gente percebe a energia que tem cada lugar. E aí eu falei para o André, eu falei: olha isso aqui, olha, ele valoriza isso aqui e tal". É. E aí a gente foi conversar pela primeira vez, aquele lá no bastidor, aquele dia pela ligação, e aí você comentou que você recebe as suas clientes, né, os seus clientes também, você conversa com eles, toma um café, vocês se conectam ali, e aí sim você parte para o atendimento. Então, aquilo eu vi como realmente é um grande diferencial, porque não é só o serviço em si, né, o serviço, claro, vai fazer com competência, com profissionalismo, com técnica, tudo mais que a gente já sabe. Mas muitas das pessoas que você comentou comigo, falou assim: "Gabi, as pessoas gostam de vir aqui, elas gostam de conversar comigo". E isso, primo, eu fiquei com uma vontade de poder estar um pouco mais perto para te visitar, sabe, porque a gente realmente Delícia. eu acho que todo mundo se sente acolhido e amado nesses E momentos, né. humanizado, né, É. esse é o nosso conceito também, então é muito bacana. Eu agradeço o carinho e, de uma certa forma, me emociona um pouco, porque todos os meus clientes sabem como eu sou, né? Toda decoração, tudo que eu faço aqui, eu faço com muito amor. O cuidado dos meus jardins, inclusive Nossa, eu estou é aqui do lindo. lado olhando para ele, e é incrível isso, porque, como você fala, é, Coelho, essa questão de quando o cliente chega, e Gabi que também comentou, né? Eu não tenho recepção. Pós-pandemia, eu resolvi mudar essa história, sabe? Pelo nível do meu salão, não cabia mais, não desvalorizando a classe, pelo contrário. Mas eu gostaria que, principalmente quando as pessoas voltassem da pandemia, a primeira pessoa que elas pudessem se conectar era eu. Uhum. Eu, os meus profissionais, que são a minha família. E qualquer pessoa que fosse fazer um serviço que não fosse aquele
que coloca a mão nos cabelos, como você também comentou, Gabi, eu não gostaria. Então, pelo nível, de novo, do meu salão, eu não tenho recepção. Então, quando o cliente chega, eu já chego fazendo festa. Seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite. É festa, sabe? É amor, é carinho, é abraço, é contato.